Bom dia, nosso primeiro encontro do ano de 2023, depois de um longo e tenebroso inverno, não inverno, mas muita chuva, né? Nós estamos aqui para novamente fazermos a nossa reflexão. E eu gostaria de poder compartilhar com vocês uma passagem, na verdade são duas passagens, uma no Antigo Testamento, outra no Novo Testamento. E a gente começa no Antigo Testamento, no capítulo 19 de Reis, que está ali inserido o profeta Elias, né? O Elias está fugindo, na verdade, do rei Acabe e da mulher do rei Acabe, Jezabel. No capítulo 18, a gente entende que Elias desafia os profetas de Baal, e ele ali vence o desafio dos profetas, e segundo o texto aqui, ele mata mais de 800 profetas, né? O negócio antigamente não era fácil não, né? De repente quem ganhava era o Senhor e matava mesmo a turma mesmo. Mas o que eu quero interessante compartilhar com vocês é que no capítulo 19, depois dessa grande vitória do Elias sobre os profetas de Baal e os profetas dos postes ídolos, que eram comandados supostamente, aqui biblicamente, pela Jezabel, esposa do rei Acabe do reino de Israel. Não se esquecendo que o reino de Israel é o norte do território de Israel, e embaixo era o reino de sul, que seria Judá e Jerusalém. E aqui em cima tinha um rei, na casa do Acabe, e embaixo aqui no Jerusalém e Judá tinha um outro rei. Foi a divisão depois de Salomão, no tempo do filho de Salomão, Roboão. E foi dividido o território então. Depois há uma unificação, depois da volta do cativeiro babilônico. Mas aqui tinha essa problemática, e também a problemática das guerras entre o reino do norte e o reino do sul, Judá, e no caso Israel. E agora nós estamos aqui no contexto do reino do norte. Acabe era o rei, sua esposa era Jezabel, era uma estrangeira, e que tinha adoração a outros deuses. E depois dessa vitória do Elias sobre os profetas de Baal e também dos postes ídolos, é informado a Jezabel o que havia acontecido. E aqui no texto, a partir do capítulo 19 de 1 Reis, do verso 1, o Acabe fala para Jezabel, e a Jezabel manda um mensageiro até Elias e vai dizer o seguinte para ele, ó. Diz assim a Elias, né, para o mensageiro falar para ele: faça-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a essas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles, aos profetas que o Elias tinha matado. Como a gente às vezes a gente confia em Deus, eu falo muitas vezes que a nossa fé e a nossa expectativa, a nossa esperança, o nosso fundamento em Deus e tal, e eu tenho como o Pão de Açúcar e o Morro da Urca, né? O Pão de Açúcar ele é alto aqui, e aqui é o Morro da Urca, que faz o bondinho, o ligamento. Então um dia a gente está lá em cima no Pão de Açúcar, e um dia a gente está lá embaixo no Morro da Urca, que é esse zigue-zague da nossa vida. Um dia nós estamos cheios de fé, cheios de esperança, que tudo vai dar certo. No dia seguinte a gente está entristecido, mesmo até em depressão, que nada vai dar certo. E a vida do ser humano é dessa maneira, assim, desse jeito. Então essa grande vitória do Elias sobre esses profetas, e depois desse recado da Jezabel, o que acontece com o Elias? Temendo, ficou com medo de uma mulher. Ele venceu lá 800 profetas e agora está com medo de uma pessoa, de uma mulher aqui. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar a sua vida, chegou até Beersheba. Beersheba é no sul do estado de Israel, um ponto lá embaixo. Nós às vezes dizemos, antigamente dizia de Dan a Beersheba, né? Ou seja, do norte até o sul. E ele vai até Beersheba, que pertence a Judá, lá no deserto, e ali ele deixa o rapaz que acompanhava a ele, né? Quando ele chega em deserto, em Beersheba, e deixa o rapaz que era o servidor dele, ele vai e abaixa mais, desce mais para o deserto, né? Hoje aquele deserto ele é florido, ele é plantado, uma boa parte dele, o deserto do Negev, no caso. Então ele desce mais ainda de Beersheba, a última cidade, e vai até no meio do deserto ali. Está sozinho agora.
né? E ele, depois de andar um dia inteiro naquele deserto, o que acontece com o nosso amigo Elias? Ele se assenta debaixo de um zimbro, né? E pede para ele a morte. Essa atitude do Elias é a mesma atitude do profeta Jonas também. Se você for ler o livro de Jonas, o Jonas faz a mesma coisa quando ele está lá em Nínive, na Síria lá. Ele pede, senta debaixo de uma árvore lá, de uma planta, e pede a morte. Olha só, engraçado que nós vemos aqui o Elias no capítulo anterior, cheio de fé, cheio de força, todo valente, né? Com toda a autoridade que ele teve, que foi dada por Deus a ele, e ele era todo poderoso ali. E agora a gente vê ele fugindo de uma mulher, e não só isso, ele estando no deserto, sozinho ali, num lugar ermo, num momento difícil, e todos nós passamos um momento difícil, que é o nosso deserto. Eu digo muito que é o Vale de Baaca. O Vale de Baaca é o Vale de Lágrimas. E nós muitas vezes então estamos lá em cima maravilhosamente bem, e de repente estamos lá embaixo por qualquer problema que nós temos que aconteça conosco, uma perda de emprego, uma doença, uma perda de um familiar, de um ente querido, ou mesmo alguns hoje até se matam porque perdeu o namorado ou porque perdeu a namorada, né? Você vê como é que está a questão do sentimento, da depressão, da angústia, da solidão das pessoas. Então ele está ali solitário, sozinho, né? Isso é interessante porque houve uma época, uma teologia no meio evangélico de que o crente, né, o evangélico, não tinha problema e não podia ter depressão. Não leram a Bíblia, né, porque a Bíblia está cheia de casos de deprimido, inclusive Jesus também, que estava também lá meio deprimido, lá no deserto, lá no jardim do Getsemane, e ele vai e pede, se depender do Senhor, e ele sua até sangue, né? Então não tem essa não, o negócio é, nós somos seres humanos, apesar de acharmos que entendemos que somos filhos de Deus, todos nós temos problemas. Jesus falou que no mundo teríamos aflição, né? Mas que tivesse bom ânimo porque ele venceu o mundo. E se nós estamos nele, nós também poderíamos vencer todas as vicissitudes dos nossos problemas que nós passamos aqui na terra. E ele então está ali deprimido, angustiado, solitário, e ele pede a morte. Senta ali, fica cansado e pede a morte. Eu quero morrer. E ele fala assim, bom, basta, chega, não aguento mais, me leva embora, porque não aguento mais ficar aqui nesse mundo, porque a minha alma, Senhor, leva embora a minha alma, porque eu não sou melhor do que os meus pais, né? Não sou melhor do que ninguém. Aí ele deita, e nós sabemos muitas vezes, ele deita e dorme. E é o que nós fazemos muitas vezes, porque o desânimo, a depressão, a angústia, a tristeza, a ansiedade, a gente vai e dorme porque achando, né, eu creio assim, de que quando a gente dorme o tempo passa. E a gente então não sofre esse tempo que nós estamos dormindo. Mas quando a gente acorda, o problema continua a mesma coisa. Nós estamos ali com um problema e não conseguimos vencer o problema através do sono. Mas a gente então vai dormir, mesmo por depressão mesmo. No caso também de Jonas, ele está dentro de um barco, o profeta Jonas, é outro caso, né? E está uma tempestade terrível no barco, lá os marinheiros tudo apavorados, iam morrer, e Jonas estava dormindo lá, né, embaixo no barco, fugindo da responsabilidade dele, da situação. Então ele deita debaixo desse zimbro aí, dorme. É interessante que um mensageiro aqui de Deus, né, aqui, toca nele e apresenta para ele uma comida. Come, levanta-te, come, e ele então vai, come, ele olha e ele viu ali junto à cabeça dele um pão cozido e sobre as pedras que estavam em brasa e uma botija de água. Só que ele come, olha só, engraçado que no caso nosso, a tradução nossa aqui seria um anjo, né? Eu digo que sempre que não tem anjo aqui no caso, que é mensageiro. O anjo foi uma tradução do grega, do hebraico, como angelos, né? Angelos. E é um mensageiro do Senhor. Então o mensageiro aqui nem fala que é mensageiro do Senhor, né? Fala que é um mensageiro que deu para ele comida, só que ele come, é o que também nós fazemos também no momento de angústia. Comemos e voltamos a dormir. E ele volta a dormir de novo. Ele bebe, come e volta a dormir no versículo 6. Aí no versículo 7, novamente vem o mensageiro do Senhor, no caso, e toca nele. E fala, levanta, né? Porque o caminho será longo para você, né? Então ele vai e ele come e bebe, e com essa força dessa comida, ele anda 40 dias e 40 noites até o Horebe.
o monte de Deus. Bom, ele estava em Beersheba, deixou o jovem dele, desceu para o Negev e agora ele desce mais ainda por Horeb. Horeb seria uma cadeia do Sinai, e ali num lugar ali específico da Bíblia, do relato bíblico, é o Horeb, o monte de Deus, onde teve Moisés ali, o pessoal teve ali. E ele vai e entra numa caverna, não é? A gente tem uma passagem que eu já falei para vocês, que é o capítulo 15 de Gênesis, quando no capítulo 14 de Gênesis, o Abraão, ele vence 4 ou 5 reis ali que estavam lutando e que levam cativo o seu sobrinho, ele vence, feliz da vida, está poderoso também, e no capítulo 15 ele está dentro da tenda dele, desanimado, depressivo, deprimido, angustiado, porque ele não tinha descendentes. E Deus então fala para Abraão: sai da tenda, sai de dentro da tenda, né? E aí tem um diálogo entre ele e Abraão, e Deus fala para ele assim: ó, olha para o céu e vê. Aí, conta as estrelas, né? E é impossível. Hoje aqui em São Paulo a gente não consegue ver muitas estrelas, mas se nós formos lá para o deserto da Atacama, nós vamos ver muitas estrelas, impossíveis de ser contadas. E ele então conta as estrelas. Se você puder contar as estrelas, essa vai ser a sua descendência, né? Então, mas Abraão estava na tenda lá, desanimado, deprimido. E aqui também o Elias também dentro da caverna, deprimido e triste e angustiado. Aí vem uma palavra, o Senhor fala com ele e pergunta: o que fazes aqui, Elias? O que você está fazendo aqui? Aí o Elias começa a responder que ele tem sido zeloso pelo nome do Senhor e que o povo de Israel deixou a aliança de Deus, quebraram os altares do Senhor, mataram os profetas do Senhor, mataram a espada no caso, e só ficou eu e eles estão querendo me matar, né? Aí a mesma palavra que foi dita para Abraão, no versículo 11 aqui, foi dita a Abraão também no 15 lá: sai e põe-te neste monte perante o Senhor, tá bom? Sai da caverna e vem aqui. Aí lá para Abraão falou: sai da tenda e olha para o céu, né? Aí o que acontece? Passou um grande e forte vento que destruía, fendia os montes e despedaçava as pedras, as penhas no caso, diante do Elias. Ele viu aquele vento destruir todas as coisas ali. Só que o Senhor, né, o Adonai para os hebreus no caso, Yahvé, nós não podemos falar que é Yahvé, porque os hebreus hoje, né, não aceitam muito isso, então eles colocaram embaixo das letras que formavam o nome de Yahvé, as vogais que dão o nome de Adonai. O Adonai não estava no vento, então despedaçando aquela tormenta toda ali, e via os montes ser despedaçados, as pedras também, e Deus não estava ali, né? Depois veio um vento, depois do vento veio um terremoto, e nesse terremoto também Elias estava vendo tudo sendo destruído, balançando, né? E Deus também não estava ali. Depois do vento, do terremoto, veio um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo, depois do vento, do terremoto, do fogo, que Deus não estava nessa manifestação tremenda ali, veio uma quietude, um vento, né? Um assovio, né? Um cício, como diz aqui, tranquilo. E ali, então, suave, Elias percebeu então, e ele então se envolve no seu manto, né? Ele se põe na entrada da caverna e depois é novamente perguntado. Deus estava ali, nesse cício, né? Não no vento destruidor, não no terremoto, não no fogo, mas nesse silêncio, nesse pequeno assobio, sussurro, Deus estava ali, né? Aí novamente é feita a pergunta a Elias, né? O que fazes aqui, Elias? O que você está fazendo dentro dessa tenda, no caso Abraão, e o que você está fazendo dentro dessa caverna? Depois de eu ter usado você para destruir os profetas de Baal, dos postes ídolos, você foge, você não me consultou antes, você não perguntou para mim nada antes, e você foge e se mete na caverna. E ele então vai falar para Deus todas as coisas que ele tinha falado antes, né? Que deixaram a Deus, que ele estava sozinho, só tinha ele. Aí Deus fala assim: ó, não é assim não. No versículo 18 vai dizer o seguinte:
conservei em Israel 7.000 pessoas, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Então Elias não estava sozinho, né? E ele foi perceber Deus, não no que talvez eles achassem que fosse, em toda aquela manifestação grandiosa e gloriosa do vento destruidor, do terremoto ou que abala, e também do fogo que queima. Não, Deus estava na tranquilidade, na quietude. Então Deus muitas vezes nos revela a quem Ele é, através de algo que a gente nem percebe, nem entende. Não é através das coisas grandiosas que Deus às vezes se revela. E nós queremos às vezes de Deus coisas grandiosas, principalmente quando nós estamos numa situação de depressão, de angústia, de medo, de aflição, e nós então queremos que Deus se manifeste de uma maneira tremenda, mas não é assim. No Novo Testamento, no caso, nos Evangelhos, tem uma passagem no capítulo 24 de Lucas, em que depois da ressurreição de Jesus encontra 2 discípulos que estavam caminhando para uma cidade perto de Jerusalém, na cidade de Emaús. E eles entram em diálogo, né? E eles começam a falar para o cara que estava andando com eles o que havia acontecido em Jerusalém, porque parece que o cara não sabia o que estava acontecendo. E você não sabe o que está acontecendo em Jerusalém, o que aconteceu, que o Senhor, o Filho de Deus, foi morto, não, não estou sabendo não, mas o que é isso aí? E eles começam a conversar, e chega um dado momento, aquele personagem começa a explicar para eles a palavra, o texto bíblico, desde Moisés e os profetas, explicando que tudo ali que foi escrito estava apontando para ele. Aí já estava anoitecendo, e eles dizem assim para a pessoa: fica com a gente, fica conosco, né? Porque já está muito tarde e tal. Entra aqui, vamos cear junto. Aí esse personagem entra com esses 2 discípulos, se assenta à mesa com eles, e ali ele vai e ele vai repartir o pão. No repartir o pão para eles, no caso, eles reconhecem que era Jesus, né? Então, um deles vai falar algo interessante, porque eles falam assim: e disseram um ao outro, no versículo 32 do capítulo 24 de Lucas: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha o texto bíblico, as escrituras, né? Então foi através da palavra dele, da explicação de Jesus, que o coração deles que estavam amargurados, que estavam tristes, que estavam desesperançosos, que tinham toda a esperança deles que eles tinham sido destruída na sexta-feira, porque houve a crucificação e Jesus morreu. Eles estavam em depressão também, deprimidos, caminhando com a cabeça baixa pelo caminho, voltando para a cidade deles, e de repente alguém chega ali com uma palavra, ensinando, mostrando para eles: assim, 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 assado. E no partir do pão, né, no sentar da mesa, no partir do pão, eles reconhecem a Jesus. E depois Jesus, pelo texto bíblico, desaparece, e eles retornam para Jerusalém, cheios de alegria no coração. Então, nessa manifestação de uma palavra, na manifestação do partir do pão, na manifestação de um breve exercício, né, de uma quietude, de uma tranquilidade, Deus se revela, não estrondosamente para nós. Então, no nosso sofrimento, no nosso deserto, no nosso pão de açúcar e morro da urca, na nossa depressão, no nosso vale de Baaca, no momento mais sombrio, mais escuro das nossas vidas, a gente possa perceber, não que Deus, às vezes, nós vamos achar que Deus vai resolver o problema, não. Às vezes nós vamos ter que passar pelo problema, passar pela tempestade, para que nós possamos ver Deus agindo na quietude, né? Deus é um Deus de mistério. Então que esse ano que se inicia para nós, um ano já começou meio turbulento com algumas questões, e que nós possamos compreender que Deus trabalha na quietude, que Deus é um Deus de mistério, mas que Deus também cuida de você, cuida de mim, sem nós mesmos nos apercebermos, né? Eu creio que na verdade, ia falar uma outra coisa hoje sobre isso, na verdade, mas veio isso para nós conversarmos e analisarmos nesse dia de hoje essa manifestação de Deus na quietude, na tranquilidade, em todos os nossos afazeres, nossos problemas, né? Eu estava lendo um texto do Sapiens, um livro do Sapiens, que é um livro do Yuval, esse livro aqui, e é interessante porque ele fala que
tudo que nós criamos foi para que nós pudéssemos ter mais tempo, né? Então você tem micro-ondas, máquina de lavar, você tem carro, você tem avião, tudo para ser mais rápido. Mas nós continuamos correndo sem tempo para nada e muitas vezes pedimos, pena que o dia tem só 24 horas, né? Em vez de nós ficarmos na quietude, e essas coisas todinha, computador e tudo, a gente não precisa mais no correio colocar uma carta, escrever uma carta só pelo e-mail, te manda para um lugar do mundo lá na Islândia e a pessoa recebe na mesma hora se ela estiver também conectada também. E era para que nós pudéssemos ter mais tempo, e nós não temos tempo, nós estamos correndo. É o mesmo texto que eu uso bastante também, interessante, quando Jesus está na casa de Lázaro. E Marta ali está toda atarefada, varrendo, fazendo a comida e tal, e Maria está quietinha ali aos pés de Jesus. Já falei com vocês sobre isso. E a Marta vai reclamar, Senhor, não te importa que eu me acabe aqui trabalhando e tal. E Jesus fala para Marta, Marta, você está preocupada com muitas coisas. Mas o que é mais essencial, que era aquilo, o ensino que ele estava dando ali para Maria, o que ele representava para o mundo e tal, você está perdendo. A Maria escolheu a boa coisa, a melhor coisa. E isso jamais vai ser tirado dela. Então, no corre-corre, nossos afazeres, preocupações, angústia, tal, ansiedade, depressão, e nós estamos, às vezes, escondidos nas tendas, nos navios, no fundo do navio, ou nas cavernas, e não estamos percebendo Deus, e queremos coisas estrondosas. Não, Deus tem que fazer algo, para eu realmente acreditar e crer, Ele vai ter que explodir um planeta, sei lá, o Sol, bom, não pode explodir o Sol porque a gente morre, né? Mas algo estrondoso. E não, e às vezes Deus está trabalhando, né, bem na miúde, bem na quietude, e nós, tantos aflitos nós estamos, não percebemos. Que você possa perceber a mão de Deus te guiando, você possa perceber que Deus está contigo, que você possa perceber que Jesus te ama, que o que Ele fez para que você tivesse uma liberdade, uma vida, não uma prisão de dogmas humanos, mas uma liberdade do Espírito que Ele falou. Eu dou a minha paz te dou. Eu não dou a paz como o mundo dá para você. A paz que transcende todas as coisas. E é na quietude, no silêncio, que Deus vai trabalhar. Deus abençoe, que você possa compreender, acreditar e reter isso no seu coração. Um bom domingo, um início maravilhoso aí para nós aí do ano, janeiro, dia de férias. Hoje o sol saiu, né? E beleza. Um grande abraço.